Aconteceu a prova do anjo, a Alane acusou o Tadeu. Eu vou explicar para vocês porque ela foi desclassificada e disse que o erro na verdade foi do Tadeu. E pessoal, depois da prova do anjo, ainda teve uma situação muito polêmica onde a Fernanda pegou no flagra o pessoal falando mal dela. Bom, vamos ver então o que aconteceu. A prova do anjo era assim, gente, era um circuito ali para fazer uma cerveja, né? E aí primeiro tinha que colocar água. Nisso de colocar água, tinha que pegar um copo, colocar a mão embaixo do copo e ir colocando água no recipiente ali. Depois tinha que encontrar o malte, né? E posteriormente o lúpulo. O lúpulo, no caso, você ia de bicicleta, né? Você levava de bicicleta pedalando em cima da bicicleta. Óbvio, pedalando, né, gente? Todo mundo sabe como que se pedala uma bicicleta, né? Não é com a mão. Aí o que acontece, meus amigos? Durante a prova, de repente a Alane foi lá e tentou a estratégia de pedalar com as mãos. Ela foi rodando o pedal com a mão. Nisso ela foi desclassificada e reclamou depois. Não tinha nada falando que não podia fazer isso, mas o Tadeu falou que era conforme a demonstração do dummy. Mas, por exemplo, o dummy pegou o copo e não botou a mão embaixo do copo. É estratégia. Então a Alane ainda assim acusa o Tadeu e diz que ela foi correta. Segundo ela, foi uma estratégia ter pedalado com as mãos e não tem nada a ver, ela não deveria ter sido eliminada. Enfim, pessoal, realmente aqui a Alane querendo buscar formas de conseguir uma trapaça, né? Muitas vezes eu gosto dela, mas nisso ela tá muito errada mesmo. Aí o Rodriguinho, ele até tira um sarro, ele diz pedalar, não mandalar. O Marcos afirma que também pensou em pedalar com as mãos. Aí o Rodriguinho questiona se lá em Belém as pessoas pedalam com as mãos, porque ambos são de Belém. Aí o Rodriguinho já começa a polemizar um pouquinho, eu quero saber suas opiniões sobre essa fala dele. Gente, mas quem foi o mais rápido na prova do anjo foi o Matheus. Ele é muito bom de prova, por mais que ele tenha caído ali no comecinho, ele tomou uma queda feia, mas ele foi muito bem mesmo, conseguiu fazer o circuito mais rápido do que todos, se tornou o novo anjo da semana, comemorou com a Denisiane. Assim, ele deve imunizar a Denisiane, né? E teve o monstro da semana, colocou ali Pitel e Juninho, gente. Posteriormente à prova do anjo, se reuniu a galerinha ali, né? Alane, Beatriz, o próprio Matheus, a Denisiane. A turminha ali começou a falar, a conversar. E a Fernanda ligou lá o espia, né? Ela no quarto do líder consegue ouvir o que o pessoal tá falando. Ela pode utilizar alguns cards. Ela decidiu utilizar um card para ver essa conversa, para ouvir essa conversa. E aí ela pegou bem o momento que estavam falando mal dela, pessoal. E aí a Beatriz fala assim: olha, eu falei da pulseira é porque era uma coisa de jogo. Agora ela fala do desodorante não é uma coisa de jogo. Então, ainda sobre a treta de ontem, né? A Alane responde que a Fernanda não sabe utilizar argumentos em relação ao jogo. Então ela pega coisas superficiais para ofender a pessoa e que ela não tem nada para falar da Beatriz, nem dela mesma, a própria Alane. Então a Fernanda iria pegar coisas sempre superficiais e ela vai continuar fazendo isso. A Fernanda fica pasma ouvindo isso. Ela fica ali bem surpresa mesmo. E posteriormente ela inclusive cogita a possibilidade que agora ela não indicará mais a Denisiane. Aliás, ela já considera que a Denisiane estaria imune, né? Porque o Matheus é o anjo, então a Denisiane tá na mira. Só que a Denisiane vai ser imunizada. Então, tendo isso em vista, a Fernanda, ela desconsidera a possibilidade de indicar a Yasmin pro paredão. E ela tá agora entre a Alane e Beatriz, porque ela já descarta a Denisiane, não porque ela não indicaria, era a opção dela, mas porque a Denisiane vai ser imunizada. Então, vejam só, Alane ou Beatriz no paredão, o voto eu acho que vai ser pra eliminar, gente, porque o Tadeu não tinha falado que era a última votação para ficar? Eu acho que vai ser voto preliminar. E aí, me digam aí, vocês votariam para eliminar a Alane ou Beatriz? Ou vocês acham que elas devem ficar mais tempo no programa? Vão me dizendo que eu quero muito saber suas opiniões. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações. Portanto, continuem ligados para não perderem absolutamente nada e ficarem por dentro de tudo. Até uma próxima e tchau!